O Jojo Todinho tá falando aí que existe um complô para prejudicar ela, um monte de gente que se juntou para prejudicar ela. Olha, Jojo Todinho, vamos conversar sobre isso? Bom, mas antes, gente, lembre-se, se uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade dita 1000 vezes torna-se uma verdade ainda maior. Diga não à mentira, à fake news e diga sim à verdade. Bom, e lembre-se, dê o like aqui no canal, faça agora, não deixe para o final, porque no final você esquece. Ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente. Bom, Jojo Todinho, então, você está alegando aí, né, está denunciando que existe um monte de gente que se juntou para cancelar você, para excluir você, para ser contra você e etc, tá? Eu só quero pedir uma gentileza para você. Me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Eu não me juntei com ninguém, eu não fiz parceria com ninguém, eu não estou junto de gangue, de grupos, de nada, de nada, de nada. As críticas que eu faço a você são estritamente minhas, né? E não são críticas a você como pessoa, são críticas ao que você representa, tá? Jojo, se você tiver paciência, eu vou contar uma historinha pra você, tá? O meu pai nasceu em 1943, né? E faleceu em 2013, aos 69 anos de idade. O meu pai nasceu lá em Portugal, de uma família muito pobre, né? Ele perdeu os pais muito cedo, né? Então, com 6 anos ele perdeu a mãe, ele já tinha perdido o pai antes, né? E ele foi criada por uma tia dele, que era a madrinha dele, e era madrinha minha também, a madrinha Alice, né? Que inclusive faleceu num acidente de carro em que ela salvou minha vida. Essa é outra história. Mas enfim, o meu pai nasceu muito pobre e minha madrinha batalhou para conseguir colocar ele no colégio de padres, né? E aí ela colocou meu pai no colégio de padres. Como ele era muito inteligente, então ele teve uma educação muito boa, né? E meu pai falava francês, meu pai tocava piano, né? Eu falo francês muito mal, muito pouco, né? Tocar piano nunca conseguia. E ele tocava piano, e ele era uma pessoa muito culta, né? Conhecia muito de religião, de teologia e tudo isso, né? E com isso ele teve uma formação cultural, ele cresceu com uma formação cultural muito boa. Bom, na época Portugal estava em guerra, né? Portugal também tinha um ditador, como o projeto de ditador que você apoia, que é o Jair Messias Bolsonaro, né? Portugal tinha um ditador chamado Antônio Salazar, que se meteu nas chamadas guerras ultramarinas, né? Ou seja, as colônias de Portugal na África, Moçambique, Angola e etc, né? Elas queriam independência e Portugal não dava independência. Então teve uma guerra, meu pai foi obrigado a ir para essa guerra, né? Pela aeronáutica, meu pai pilotava avião, pilotava muito bem avião, né? E ele já foi para Moçambique, né, com status oficial. Para quê? Para matar negros, né, que queriam a independência do país, né? Negros que queriam a independência do país. Uma guerra estúpida que meu pai não queria ir, em que ele foi obrigado a fazer coisas que ele não queria e enfim. Depois, quando veio a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, né, essas colônias ganharam a liberdade, né? Então foi uma guerra absolutamente inútil, né, para a qual meu pai foi mandado. Mas meu pai era pobre. Bom, quando ele saiu da guerra, né, não sei com certeza se a guerra tinha acabado ou se a guerra estava em continuidade, mas ele saiu, ele foi tentar virar piloto de aviação comercial, né? Mas ele diz que não tinha a mesma adrenalina do que pilotar na guerra, né? E ele se tornou um guia turístico lá em Portugal. Um guia turístico, diga-se, muito culto, né? Então ele era um excelente guia turístico, né?
E aí, em 1971, uma agência de turismo famosa no mundo inteiro, chamada Abreu Turismo, né? E em 1971 ele recebeu o convite para vir para o Brasil, né? Aí ele veio para o Brasil, ele se tornou um guia turístico aqui no Brasil, né? 2 anos depois veio o resto da família, minha mãe, eu, minha irmã, em 1973, né? E meu pai, de repente, perdeu o emprego lá em 1976, 77, por aí. E por quase 4 anos, Jojo Todinho, quase 4 anos, o meu pai ficou na merda, né? Financeiramente, ficou na merda, né? A situação era tão crítica que eles tiveram, meu pai e minha mãe, que ir em Petrópolis poder pedir um empréstimo para uma amiga deles que morava em Petrópolis para a gente poder comer, né? Só para você ver. Eu estudei em escola pública, não tínhamos condição de ter escola particular, né? Nós não tínhamos plano de saúde, não tinha, nossa saúde era pública. Eu tive que fazer uma operação no pé, fui operado num hospital de ortopedia público, né? Então, a nossa situação, meus pais foram lá para Petrópolis, pediram o dinheiro emprestado, a amiga deles emprestou o dinheiro. Porém, para eles comprarem a passagem para ir para Petrópolis, eles tiveram que ir nos cofrinhos meus e da minha irmã para conseguir o dinheiro para pagar a passagem, né? Então, o meu pai viveu uma situação assim de muita pobreza, de muita dificuldade, né? Até mais ou menos 1981. Em 1981, quando ele ingressou numa empresa de turismo chamada Nova Turismo, né? 1980, ele ingressou numa empresa chamada Nova Turismo e ali ele ficou amigo do Marinho, que era o presidente da Nova. Logo depois ele foi para a Marsans, que era uma multinacional espanhola, e aí de guia ele passou para diretor comercial ele passou para diretor-geral no Brasil, e a vida dele melhorou pra caramba. Não é que a gente era rico, tá? Ricos nós não éramos, mas nós éramos de uma classe média alta, né? Bem alta, né? Vamos dizer assim. Viajávamos pelo exterior, pelo país, tínhamos melhores condições, tudo isso, né? Só que meu pai, que antes esteve a vida toda na pobreza e chegou a quase passar fome aqui no Brasil, ele, quando ascende de cargo e fica numa situação financeira melhor, o que ele faz? Ele começa a detonar pobre, ele começa a questionar pobre, ele começa a falar mal de pobre, né? Esse povinho, eu falei esse povinho outro dia aqui, né? Mas foi num outro contexto, é por causa da burrice de gente pobre querer apoiar quem não deve, e você sabe de quem eu tô falando, né? Então ele começou a desmerecer pobre, né? Então ele deixou de ser pobre, melhorou de vida e começou a defender a classe que ele estava e não a classe de onde ele vinha. E isso sempre me irritou no meu pai. Sempre me irritou no meu pai. Eu tive dificuldade de relacionamento com meu pai por conta disso, né? Porque obviamente junto com isso vem o autoritarismo, né? E ele, por ter sido militar e tudo, era uma pessoa extremamente autoritária, tá? Não estou reclamando do meu pai de forma geral, tenho saudades dele, né? Que o bom Deus o tenha em bom lugar e tudo isso, mas tinha esse problema. Ele era, como Paulo Freire diz, e você tanto detesta, mas é verdade, o oprimido que virou opressor. E o que eu vejo você fazendo é exatamente isso, né? É exatamente isso. Você foi pobre a vida inteira, conseguiu ficar rica, e diga-se de passagem, me desculpa, né? Ficou rica cantando, né? Eu acho que você canta muito mal. E não tô sozinho, o Regis Tadeu, que é um dos maiores críticos musicais do país, se não o maior, né, também acha que você canta muito mal. Você chamou o Tuca Andrada de atorzinho de beira de estrada. Pra mim você é uma cantora de beira de estrada. Eu tenho o direito de achar que você não canta bem, né? Mas Deus te privilegiou, você teve uma ajuda de um público bem específico que agora você ignora, que foi o público LGBT, e você ficou rica, né? E no que você ficou rica, o que você fez? Você fez exatamente a mesma coisa que o meu pai fez, né? Então, Jojo Todinho, é
É por isso que eu falo de você, né? Você não vê eu pegar de forma contumaz, né, falando tanto de outros personagens bolsonaristas, né? Como Renato Gaúcho, como Zezé de Camargo, como Leonardo, como etc, né? Eu vez por outra eu falo, já falei, mas deixa em paz, né? Você não. Você, para mim, é um ícone do que não se deve fazer. Ou seja, deixa de ser pobre e vira rica, se volta contra o pobre. Porque esse grupo político que você apoia, ele é totalmente contra o pobre. Sempre foi, né? Eles são nazistas. E nazista nunca vai ser a favor de pobre. Só que você ainda tem um agravante em relação ao meu pai, né? É que você é negra, né? Então você é uma negra que conseguiu melhorar de vida, subir na vida e que está aderindo aos brancos que sempre foram racistas, né? E isso não dá para admitir. Jojo Todinho, não te quero mal. Pelo contrário, até acho que de tanto falar eu quero o seu bem, né? Agora, para pensar, vê se o que você quer fazer da sua vida é isso mesmo, né? Uma vida superficial, né? Até alisar o cabelo para ficar parecida com branca você fez. Olha, meu Deus, é pior do que meu pai. É pior do que meu pai. Gente, desculpem aí o vídeo longo, né? Mas eu precisava falar essas coisas. Muito obrigado pela assistência de todas. Muito obrigado pela assistência de todos. E se vocês quiserem, deem uma olhada na descrição desse vídeo.